Você já sentiu um vazio no peito que não explica, como se Deus estivesse sussurrando algo importante ao seu coração? Não ignore essa voz. É Ele falando pela sua intuição. Seja muito bem-vindo a esta jornada especial que estamos prestes a iniciar juntos. Hoje, quero convidar você a abrir seu coração para uma mensagem que pode transformar a maneira como você enxerga sua vida e sua relação com Deus. Vivemos em um mundo repleto de desafios, onde o barulho das responsabilidades, as incertezas do futuro e as pressões do dia a dia, muitas vezes, nos fazem sentir sozinhos ou perdidos. Mas, e se eu te dissesse que mesmo em meio a tudo isso, há uma voz suave, amorosa e poderosa que está falando com você agora mesmo? Deus não está distante. Ele não nos abandonou. Pelo contrário, Ele está ao seu lado, sussurrando verdades ao seu coração e guiando seus pensamentos de maneiras que talvez você ainda não tenha percebido. Este texto foi preparado com muito cuidado para aqueles que desejam ouvir essa voz divina com mais clareza, fortalecer sua fé e encontrar propósito em cada passo que dão. Vamos explorar juntos 25 sinais de como Deus se comunica diretamente com nossa mente, trazendo luz para os momentos mais escuros e direção para as escolhas mais difíceis. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer ouvir Deus falar com você. Curta, compartilhe e não perca o final. Tem uma surpresa incrível esperando. Pense por um instante na sua própria vida. Quantas vezes você já se sentiu perdido, buscando uma resposta que parecia distante? Quantas vezes desejou um sinal claro, uma palavra de consolo ou uma direção para seguir em frente? Talvez você esteja enfrentando um dilema agora mesmo. Seja uma decisão importante no trabalho, uma dificuldade em casa ou um vazio que não consegue explicar. Saiba que este momento é para você. Deus conhece cada detalhe do que você está vivendo e Ele quer que você saiba que não está sozinho. A Bíblia nos diz em Isaías 41, versículo 10: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique desanimado, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha mão direita e vitoriosa, eu o segurarei. Essa promessa é um lembrete de que Deus não apenas está presente, mas também age em nossas vidas, muitas vezes falando diretamente à nossa mente de formas sutis e profundas. Nosso objetivo aqui é descobrir como reconhecer esses sinais, aprender a ouvir sua voz e permitir que ela nos transforme. Ao longo deste texto, vamos mergulhar em 25 maneiras práticas e espirituais pelas quais Deus se comunica conosco. Cada sinal que vamos explorar é como uma janela que se abre para a presença divina, mostrando que Ele está ativo em nossa rotina, nos nossos pensamentos e até nas nossas emoções. Essas formas de comunicação não são invenções humanas, mas estão fundamentadas na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Como diz Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, até o íntimo dos ossos e da medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Através dessas 25 janelas, você verá que Deus fala em momentos de alegria, mas também nas horas de dor. Ele guia nas grandes decisões e cuida dos menores detalhes. Então prepare seu coração, pegue uma xícara de café ou chá e venha comigo nesta caminhada. Vamos começar com os primeiros 5 sinais que nos mostram como Deus usa nossa mente como um canal para nos alcançar. Sinal 1. Através da lembrança de versículos bíblicos, você já passou por um momento de angústia ou dúvida, e de repente, uma frase da Bíblia veio à sua mente como um bálsamo? Talvez tenha sido algo simples, como
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Ou uma promessa mais específica que pareceu se encaixar perfeitamente na sua situação. Isso não é por acaso. Deus usa a palavra que você já ouviu ou leu para falar diretamente com você, trazendo consolo e orientação no momento exato em que você mais precisa. Jesus prometeu isso em João 14, versículo 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é como um jardineiro que cuida das sementes da palavra plantadas em seu coração, fazendo-as brotar quando você enfrenta um desafio. Imagine uma jovem chamada Ana, que estava desempregada há meses. Em uma tarde chuvosa, enquanto olhava pela janela, com lágrimas nos olhos, preocupada com as contas que não podia pagar, um versículo surgiu em sua mente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Ela não sabia explicar como aquilo veio à tona, mas sentiu uma paz imediata. No dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada com uma oferta de trabalho. Essa experiência a marcou profundamente, mostrando que Deus fala através das Escrituras que guardamos dentro de nós. Para ouvir esse sinal com mais frequência, vale a pena criar o hábito de ler a Bíblia diariamente, mesmo que sejam apenas alguns versículos. Eles se tornam um tesouro que o Espírito Santo pode usar para te guiar. Que tal começar hoje escolhendo um capítulo para meditar antes de dormir? Se essa mensagem tocar seu coração, comente "Deus fala" e inscreva-se no canal. Fique até o fim, porque algo especial está vindo. Sinal 2. Através de convicções sobre justiça. Há momentos na vida em que nos deparamos com escolhas difíceis, onde o certo e o errado parecem se misturar. Nessas horas, você já sentiu um peso no peito ou uma clareza interior que te dizia o que fazer? Essa é a voz de Deus te guiando através de uma convicção sobre justiça. A Bíblia alerta em Isaías 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Deus colocou em nós um senso moral que, quando alinhado com sua vontade, nos ajuda a discernir o caminho certo, mesmo em um mundo confuso. Essa convicção não é apenas fruto da nossa educação ou experiência, é o Espírito Santo trabalhando em nossa mente para nos proteger e nos direcionar. Pense em João, um vendedor que recebeu uma proposta tentadora de seu chefe: falsificar alguns números em um relatório para fechar um grande negócio. A oferta vinha com a promessa de um bônus generoso, mas, enquanto considerava, João sentiu uma inquietação que não conseguia ignorar. Em sua mente, ecoava a ideia de que a honestidade valia mais do que qualquer ganho temporário. Ele recusou, confiando que Deus o sustentaria. Semanas depois, a fraude foi descoberta e João escapou de um escândalo que arruinou outros colegas. Essa convicção foi Deus falando, mostrando o caminho da justiça. Para ouvir esse sinal, ore antes de tomar decisões. Peça discernimento e confie naquele sentimento que te puxa para o que é reto. Deus sempre honra quem escolhe a verdade. Sinal 3. Através de um senso de propósito. Você já sentiu, em meio à rotina ou a uma crise, que há algo maior te chamando? Um desejo profundo de fazer a diferença ou seguir um caminho que parece além das suas forças? Esse é Deus plantando em você um senso de propósito. Jeremias 29, versículo 11, nos assegura: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sua vida não é um acidente. Cada habilidade,
Cada sonho que você carrega é parte de um plano divino que Deus quer revelar através da sua mente. Considere a história de Mariana, uma professora que, apesar de amar seu trabalho, sentia um vazio que não explicava. Durante uma noite de oração, ela começou a imaginar como poderia usar sua paixão por ensinar para ajudar crianças carentes. Esse pensamento cresceu até virar um projeto de aulas gratuitas em sua comunidade. Anos depois, vendo o impacto na vida daquelas crianças, Mariana entendeu que Deus a estava chamando para algo maior. O propósito que Ele coloca em nós é como uma bússola, apontando para onde devemos ir, mesmo que o caminho seja incerto. Para descobrir o seu, busque a Deus em oração. Observe os dons que Ele te deu e dê o primeiro passo, por menor que seja. Ele vai te guiar. Sinal 4. Inspirando gratidão. Em um mundo que nos cobra mais conquistas e nos compara constantemente, parar para agradecer pode parecer difícil, mas você já sentiu um impulso de dar graças, mesmo em um dia comum? Essa gratidão é Deus falando ao seu coração, te convidando a reconhecer suas bênçãos. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, lemos: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradecer não muda apenas nossa perspectiva, é uma forma de ouvir a voz divina, nos lembrando que Ele está no controle. Certa vez, conheci um homem chamado Pedro, que perdeu o emprego durante uma crise econômica. Em vez de se desesperar, ele começou a agradecer pelo pouco que tinha: a saúde, a família, o sol que brilhava lá fora. Um dia, enquanto caminhava agradecendo, encontrou um velho amigo que, sem saber da situação, ofereceu uma oportunidade de trabalho. Pedro acredita que a gratidão abriu seus olhos para as bênçãos que Deus já havia preparado. Tente isso. Comece seu dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser o café quentinho, um sorriso recebido ou a chance de recomeçar. Deus usa esses instantes para te mostrar que Ele nunca te abandona. Vamos lá? Se você sente que Deus está te chamando, deixe um like e comente amém. Assista até o final, tem uma revelação que vai te surpreender. Sinal 5. Através do sentimento de segurança em sua presença. Há dias em que as tempestades da vida parecem grandes demais. Uma notícia ruim, uma perda ou uma incerteza que tira o sono. Nessas horas, você já sentiu uma paz que não explica? Esse é Deus te envolvendo com a certeza de que Ele está contigo. O Salmo 23, versículo 4, diz: Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Essa segurança não depende do que está ao seu redor, mas da presença dEle que fala ao seu coração. Lembro de uma mulher chamada Clara, que enfrentou um diagnóstico médico assustador. Enquanto esperava os resultados, ela orou e, de repente, sentiu como se uma mão invisível a abraçasse. Aquele sentimento a sustentou durante os meses de tratamento e ela sempre dizia: Eu sabia que Deus estava comigo. Para viver esse sinal, entregue seus medos a Deus em oração. Diga: Senhor, não sei o que vem pela frente, mas confio em Ti. Ele vai te dar a força para atravessar qualquer vale, porque sua voz é um refúgio seguro. Sinal 6. Através de momentos de reflexão silenciosa, vivemos cercados por distrações. O som do trânsito, as notificações do celular, as conversas que não param. Mas você já notou como, às vezes, é no silêncio que as coisas ficam mais claras? Deus frequentemente escolhe esses momentos de quietude para falar conosco, quando o barulho do mundo se cala e podemos ouvir sua presença. O Salmo 46, versículo 10, nos convida com uma ordem simples, mas poderosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Esse versículo não é apenas um conselho. É uma chave para abrir nosso coração à voz divina. Quando paramos, quando desaceleramos, criamos espaço para que Deus nos revele verdades que o tumulto da vida cotidiana muitas vezes encobre. Pense em Lucas, um jovem pai que sentia o peso de equilibrar o trabalho e a família. Ele corria de um compromisso a outro, até que uma noite, exausto, sentou-se no quintal de casa, sob o céu estrelado. Sem dizer nada, apenas respirando fundo, ele sentiu uma calma invadir seu peito. Naquele silêncio, veio à mente a ideia de reservar 1 hora por semana para estar com seus filhos sem interrupções. Aquela pausa mudou sua rotina e trouxe alegria à sua casa. Deus falou com Lucas, não com palavras altas, mas com um sussurro que só o silêncio permitiu ouvir. Para viver esse sinal, experimente tirar alguns minutos por dia para ficar a sós com Deus. Pode ser de manhã cedo ou antes de dormir, em um lugar tranquilo. Feche os olhos, respire fundo e peça: Senhor, fala comigo. Não é preciso encher o tempo com pedidos. Às vezes, apenas estar presente é suficiente para sentir sua paz. Sinal 7. Através do espírito de sabedoria e revelação. Há situações na vida que parecem além da nossa capacidade de entender ou resolver. Nessas horas, você já teve um insight que trouxe luz a um problema? Como se uma cortina se abrisse diante dos seus olhos. Isso é Deus te alcançando através do espírito de sabedoria e revelação. Em Efésios 1, versículo 17, Paulo ora: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa passagem nos mostra que Deus deseja que o conheçamos mais profundamente e nos dá a capacidade de enxergar além do óbvio, guiando-nos com uma compreensão que vem do alto. Antes de mergulharmos, comente: Quero ouvir Deus, e clique no sininho para não perder nada. O final desse vídeo vai mudar sua perspectiva. Considere a história de Raquel, uma estudante universitária indecisa sobre qual carreira seguir. Ela orava, pedindo direção, mas as opções pareciam todas iguais. Certa manhã, enquanto lia a Bíblia, sentiu uma clareza súbita ao pensar em seu amor por ajudar os outros. A ideia de estudar enfermagem surgiu como uma resposta, acompanhada de uma certeza que ela não podia explicar. Anos depois, trabalhando em um hospital, Raquel viu que aquela escolha foi Deus a guiando para um propósito maior. A sabedoria divina não é apenas conhecimento, é a habilidade de aplicá-lo com amor e justiça. Para ouvir esse sinal, peça a Deus em oração: Pai, dá-me sabedoria para ver o que não consigo sozinho. Leia as Escrituras e fique atento aos pensamentos que trazem paz e direção, pois eles podem ser a resposta que você busca. Sinal 8. Através de sonhos inspirados. Quando você dorme, já acordou com a sensação de que algo importante foi dito enquanto sonhava? Deus, muitas vezes, usa a quietude da noite para nos falar através de sonhos, um canal onde nossa mente está livre das distrações do dia. Em Joel 2, versículo 28, está escrito: E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os seus jovens terão visões. Esse versículo nos lembra que os sonhos podem ser mais do que imaginação. Eles podem carregar mensagens divinas, oferecendo consolo, direção ou até alertas. Imagine Sofia, uma mulher que enfrentava dúvidas sobre mudar de cidade por causa de um novo emprego. Uma noite, sonhou que caminhava por uma estrada desconhecida, mas sentia uma paz profunda enquanto alguém invisível a guiava. Ao acordar, ela soube que era Deus a encorajando a dar esse passo. Meses depois, na nova cidade,
Sofia encontrou uma comunidade que a acolheu como família. Nem todo sonho vem de Deus, então, como saber? Ore por discernimento. Veja se o sonho alinha-se com a Bíblia e converse com pessoas de fé que possam te ajudar a entender. Os sonhos divinos são como pinceladas de um artista celestial, desenhando esperança e propósito enquanto repousamos. Preste atenção ao que sente ao acordar. Pode ser Deus falando ao seu coração. Sinal 9. Desejos do coração alinhados com sua vontade. Você já sentiu um anseio tão forte por algo que parecia maior do que você mesmo? Um desejo de criar, ajudar ou mudar algo ao seu redor? Deus planta esses desejos em nosso coração para nos guiar ao que Ele planejou. Salmos 20, versículo 4, diz que Ele lhe conceda o desejo do seu coração e realize todos os seus planos. Quando nos aproximamos de Deus, nossos sonhos começam a refletir os dele, tornando-se sinais do propósito que Ele tem para nós. Esses desejos não trazem ansiedade, mas uma confiança tranquila de que estamos no caminho certo. Pense em Daniel, um músico que amava tocar violão, mas nunca pensou em usar seu talento além do hobby. Durante uma oração, sentiu um impulso crescente de ensinar música a jovens de sua igreja. Ele hesitou, mas o desejo não ia embora. Quando começou as aulas, viu o impacto na vida daqueles adolescentes, muitos dos quais encontraram na música uma forma de superar dificuldades. Aquele anseio foi Deus o chamando para algo maior. Para reconhecer esse sinal, pergunte-se: esse desejo honra a Deus? Está de acordo com sua palavra? Se sim, dê um passo em fé, mesmo que pequeno. Deus molda nossos corações para querer o que Ele quer, guiando com amor a cada etapa. Preparado para sentir Deus mais perto? Curta se você crê, comente e inscreva-se. Fique até o fim. Há um presente especial para você. Sinal 10. Através de advertências mentais. Já aconteceu de você estar prestes a fazer algo e sentir um alerta interior, como um freio que te puxa para trás? Esse é Deus te protegendo através de advertências mentais. Em Atos 16, versos 6 e 7, lemos: Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, e o Espírito de Jesus não lhes permitiu entrar em Bitínia. Deus fala à nossa mente para nos desviar de perigos ou escolhas que nos afastariam dele, mostrando seu cuidado em cada decisão que tomamos. Lembro de Carla, uma mãe que planejava viajar com a família. Na véspera, enquanto arrumava as malas, sentiu uma inquietação que não explicava. Algo dizia: espere. Ela adiou a viagem e no dia seguinte, soube que a estrada que pegariam teve um acidente grave. Aquela sensação foi Deus aguardando. Para ouvir esse sinal, preste atenção às sensações de desconforto que surgem do nada. Leve-as a Deus em oração, pedindo: Senhor, é você me avisando? Confirme com a palavra, pois Deus nunca nos guiará contra sua verdade. Essas advertências são como faróis na noite, iluminando o que não vemos e nos mantendo no caminho seguro. Sinal 11. Inspirando criatividade para resolver problemas. Você já enfrentou um obstáculo que parecia impossível de superar? E então, do nada, uma ideia surgiu como um raio de luz? Deus, muitas vezes, nos fala inspirando criatividade, oferecendo soluções que vão além do que nossa lógica humana pode alcançar. Em Tiago 1, versículo 5, a palavra nos encoraja: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente, sem encontrar culpa, e lhe será dada. Esse versículo nos mostra que Deus é a fonte de toda sabedoria, e Ele a compartilha conosco de maneiras inesperadas, muitas vezes plantando ideias brilhantes em nossa mente para resolver dilemas e glorificar seu nome. Pense em Roberto, um pequeno comerciante que viu suas vendas despencarem durante uma crise.
Ele não sabia como manter a loja aberta, mas enquanto orava uma noite, veio à mente a ideia de oferecer entregas gratuitas para os vizinhos idosos. Era algo simples, mas fora do comum para seu negócio. Ele arriscou e logo os clientes começaram a voltar, gratos pelo cuidado. Aquela inspiração foi Deus o guiando para uma solução criativa que não apenas salvou sua loja, mas também construiu laços na comunidade. Para ouvir esse sinal, comece buscando a Deus antes de tentar resolver tudo sozinho. Diga: Pai, mostra-me o caminho. Fique aberto às ideias que chegam durante a oração ou até em um momento de calma, pois elas podem ser a resposta divina que você precisa. Deus, o Criador Supremo, nos convida a participar de sua criatividade, transformando problemas em oportunidades. Sinal 12. Recordando experiências que fortalecem a fé. Já aconteceu de você estar enfrentando um dia difícil e, de repente, lembrar de um momento em que Deus te sustentou no passado? Essas memórias não são coincidências, são Deus falando ao seu coração, reacendendo sua confiança nele. Em Deuteronômio 4, verso 9, encontramos um chamado. Somente tomem cuidado, prestem muita atenção para não se esquecerem das coisas que os seus olhos viram. Guardem-nas no coração por toda a vida. Deus nos lembra das suas obras para nos mostrar que, assim como Ele foi fiel antes, Ele continuará sendo hoje e sempre. Essas recordações são como âncoras que nos seguram firmes quando as ondas da dúvida tentam nos derrubar. Imagine Clara, uma mãe solo, que perdeu o emprego e não sabia como pagar o aluguel. Enquanto caminhava preocupada, lembrou de um dia, anos atrás, em que Deus providenciou comida para sua família quando o armário estava vazio. Aquela memória trouxe lágrimas aos seus olhos e uma certeza renovada de que ele cuidaria dela novamente. Dias depois, uma amiga ofereceu ajuda sem que Clara pedisse. Deus usou aquela lembrança para fortalecer sua fé no momento certo. Para acolher esse sinal, escreva as bênçãos que você já recebeu. Uma oração atendida, uma porta aberta, um livramento. Quando a incerteza bater, volte a essas histórias. Elas são um lembrete vivo de que Deus nunca te deixou e nunca deixará. Sinal 13. Através de premonições inspiradas por Ele, você já teve uma sensação estranha, como se algo te alertasse sobre o futuro, sem que você soubesse explicar? Essas intuições podem ser Deus, falando através de premonições inspiradas pelo Espírito Santo. Em Atos 11, versículo 28, lemos sobre Ágabo, que levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome estava para vir sobre todo o mundo romano. Deus usa essas percepções sutis para nos preparar, proteger ou nos chamar à ação, guiando-nos com uma sabedoria que transcende nosso entendimento natural. É uma forma delicada, mas poderosa, de nos manter no caminho que Ele traçou. Considere a história de Marcos, um motorista que, ao sair para o trabalho, sentiu um impulso forte de verificar os pneus do carro. Embora não fosse seu hábito, ele resistiu, mas a sensação não passava. Ao checar, descobriu um prego que poderia ter causado um acidente grave. Aquele alerta salvou sua vida e o fez agradecer a Deus por falar tão claramente. Para reconhecer esse sinal, cultive uma vida de oração constante, pedindo sensibilidade ao Espírito. Quando sentir um pressentimento, não o descarte logo. Leve-o a Deus e pergunte: Senhor, o que estás me mostrando? Essas premonições são como sinais de trânsito divinos, nos ajudando a navegar pela vida com segurança e confiança. Sinal 14. Através da paz interior, em meio a uma decisão difícil ou a um período de caos, você já sentiu uma calma que não fazia sentido diante das circunstâncias? Essa paz é Deus falando diretamente ao seu coração, uma garantia
de que Ele está no comando. Colossenses 3, versículo 15, nos exorta: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Essa paz não é apenas um sentimento passageiro, é um presente divino que nos ancora, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona. Ela nos diz que podemos confiar, mesmo sem ver o fim da estrada. Lembro de Juliana, que enfrentava um divórcio doloroso. As noites eram cheias de lágrimas, mas, certa vez, enquanto orava, uma serenidade a envolveu como um cobertor quente. Ela não tinha todas as respostas, mas soube que Deus a sustentaria. Aquela paz a levou a perdoar e seguir em frente com esperança. Para acolher esse sinal, entregue suas ansiedades a Deus em oração. Diga: Senhor, enche-me com tua paz. Medite em promessas como João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quando essa tranquilidade chegar, saiba que é Deus te dizendo: eu estou aqui e tudo ficará bem. É uma voz silenciosa que acalma as tempestades dentro de nós. Sinal 15. Através de uma voz suave e apaziguadora, você já sentiu um pensamento tranquilo, quase como um sussurro que trouxe clareza em meio à confusão? Essa voz, suave e apaziguadora, é uma das formas mais belas pelas quais Deus nos fala. Em 1 Reis 19, versos 11 e 12, vemos Elias buscando Deus. Não foi no vento forte, no terremoto ou no fogo que ele se revelou, mas em um som suave e tranquilo. Deus escolhe falar assim porque deseja nossa atenção, nossa intimidade. Ele não força sua presença, mas nos convida a ouvi-lo com o coração aberto, longe do barulho que nos distrai. Pense em André, um estudante enfrentando pressão para escolher uma faculdade. Ele estava perdido entre tantas opções, até que, numa tarde quieta no parque, sentiu um pensamento gentil: confie no meu tempo. Não era uma ordem, mas uma orientação amorosa que o fez relaxar e esperar. Semanas depois, uma bolsa de estudos surgiu no curso que ele mais queria. Aquela voz suave foi Deus o guiando. Para ouvir esse sinal, crie momentos de silêncio em seu dia. Sente-se com a Bíblia ou apenas respire fundo, pedindo: fala, Senhor, estou ouvindo. Essa voz não grita, ela sussurra, e é na quietude que você a encontrará, trazendo direção e consolo como uma brisa leve em um dia quente. Sinal 16. Através do ânimo espiritual, você já se sentiu tão cansado ou desanimado que pensou em desistir, mas então, uma força interior surgiu, trazendo coragem para continuar. Esse é Deus te sustentando com ânimo espiritual. Uma voz que ressoa em sua alma para te lembrar que você não está sozinho. Em Isaías 40, versículo 31, encontramos uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão. Esse versículo nos mostra que Deus não apenas nos consola, mas nos capacita, enchendo-nos de vigor quando nossas energias parecem se esgotar. Ele fala ao nosso coração, nos erguendo para que possamos enfrentar o que vem pela frente. Imagine Beatriz, uma enfermeira que trabalhava longos turnos durante uma epidemia. Após semanas sem descanso, ela sentia que não aguentaria mais. Uma manhã, enquanto tomava café, fechou os olhos e pediu ajuda a Deus. De repente, uma energia tranquila a envolveu, acompanhada de um pensamento: você é mais forte do que pensa, porque eu estou contigo. Ela voltou ao trabalho com um novo fôlego, ajudando pacientes com um sorriso renovado. Aquele ânimo foi Deus falando, reavivando sua chama interior. Para acolher esse sinal, clame a Ele nos momentos de fraqueza: Senhor, renova minhas forças. Leia promessas
como essa de Isaías, e confie que o Espírito Santo te dará o que precisa para seguir em frente. Deus é o vento sob suas asas, te levantando quando você menos espera. Sinal 17. Revelando pecados que devem ser confessados. Você já sentiu um desconforto no peito, como se algo estivesse fora de lugar em sua vida, pedindo para ser corrigido? Deus nos fala ao trazer à tona pecados que precisam ser confessados, não para nos julgar, mas para nos libertar. Em 1 João 1, versículo 9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa passagem nos assegura que a correção divina é um ato de amor, uma chance de restaurar nossa comunhão com Ele. Quando Ele aponta algo em nossa mente, é uma oportunidade de nos voltarmos para a sua graça e encontrarmos paz verdadeira. Pense em Tiago, um jovem que guardava ressentimento contra um amigo por uma discussão antiga. Ele seguia a vida normalmente, mas, certa noite, enquanto orava, sentiu um peso ao lembrar das palavras duras que disse. Aquele incômodo o levou a pedir perdão a Deus e depois ao amigo. A reconciliação que veio em seguida trouxe um alívio que ele não imaginava. Deus usou aquele alerta para limpar seu coração. Para ouvir esse sinal, reserve um tempo para examinar sua vida em oração. Pergunte: Senhor, há algo que preciso confessar? Seja honesto e confie que o perdão dele é imediato. Essa voz que revela não condena. Ela cura, nos chamando de volta ao caminho da luz. Sinal 18. Colocando ideias na tua mente. Você já teve um pensamento tão claro e inspirador que parecia vir de fora de você, como um presente inesperado? Deus fala ao plantar ideias em nossa mente, guiando-nos para ações que refletem seu plano. Em Filipenses 2, versículo 13, está escrito: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo nos mostra que ele não apenas nos dá o desejo de fazer algo bom, mas também a força para torná-lo realidade. Essas ideias são sementes divinas, brotando em nossos pensamentos para nos levar a propósitos maiores. Considere Ana Paula, uma dona de casa que, enquanto lavava a louça, teve a ideia de organizar um grupo de apoio para mães em sua igreja. Ela nunca havia liderado nada assim, mas o pensamento veio com uma certeza que a fez agir. O grupo cresceu, ajudando dezenas de mulheres a enfrentar suas lutas. Aquela ideia foi Deus a chamando para ser um canal de bênçãos. Para reconhecer esse sinal, esteja atento aos pensamentos que surgem em momentos de quietude ou oração. Pergunte: isso vem de ti, Senhor? Se for algo que edifica e está alinhado com a Bíblia, dê um passo em fé. Deus usa sua mente como um campo fértil, onde ele semeia visões que transformam vidas. Sinal 19. Através da consciência. Você já sentiu um alerta interno que te fez repensar uma atitude, mesmo que ninguém estivesse vendo? Essa é a consciência, um presente de Deus que nos guia para o que é justo. Em Romanos 2, versículo 15, lemos: Os gentios mostram que os requisitos da lei estão gravados em seus corações, tendo a consciência como testemunha. Isso significa que Deus colocou em nós uma bússola moral que fala ao nosso espírito, nos ajudando a distinguir entre o certo e o errado, mesmo em decisões pequenas. É uma voz quieta, mas firme, que nos chama a viver com integridade. Lembro de Pedro, um estudante que encontrou uma carteira cheia de dinheiro no ônibus. Sua primeira reação foi ficar com ela, mas algo dentro dele o incomodou. Ele sabia que não era certo. Após devolver a carteira ao dono, sentiu uma leveza que confirmou sua escolha. Aquela foi Deus falando através de sua consciência. Para ouvir esse sinal, mantenha sua consciência sensível com oração e leitura da palavra. Quando sentir esse puxão,
pare e reflita. O que Deus quer que eu faça? Ele usa essa voz interior para nos moldar, nos guiando para escolhas que o agradam, mesmo quando ninguém mais vê. Sinal 20. Fortalecendo a mente para vencer a tentação. Todos enfrentamos momentos em que somos tentados a seguir caminhos que sabemos que não são bons. Você já sentiu uma força interior te ajudando a dizer não nesses instantes? Deus fala ao fortalecer nossa mente para resistir à tentação, nos equipando com coragem e clareza. Em Efésios 6, versos 10 e 11, somos exortados: fortaleçam-se no Senhor e no seu vasto poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essas palavras nos lembram que Deus nos dá os recursos para lutar, falando ao nosso coração com pensamentos de vitória e firmeza. Pense em Laura, uma jovem que enfrentava a pressão de colegas para experimentar algo que ela sabia ser errado. Enquanto hesitava, um pensamento claro veio: você é mais forte que isso. Ela recusou e depois sentiu orgulho por honrar seus valores. Aquela força foi Deus a sustentando. Para acolher esse sinal, ore assim que a tentação surgir: Senhor, dá-me força para resistir. Recorde versículos como 1 Coríntios 10, versículo 13, que promete uma saída em cada provação. Deus não apenas nos protege, Ele nos treina, fortalecendo nossa mente como um escudo contra o que nos afastaria dele. Cada não ao erro é um sim ao seu amor. Sinal 21, dando direções claras. Você já esteve em um cruzamento da vida, sem saber qual direção tomar, e então sentiu uma orientação tão nítida que parecia um mapa desenhado em sua mente? Deus nos fala ao oferecer direções claras, apontando o caminho quando a incerteza nos paralisa. Em Provérbios 16, verso 9, lemos: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse versículo nos mostra que, embora possamos ter nossos planos, é Deus quem nos conduz com precisão amorosa, falando ao nosso espírito para nos levar ao lugar certo, na hora certa. Ele é como um pastor que conhece cada curva do terreno, nos guiando com segurança. Pense em Mariana, uma jovem que precisava decidir entre duas ofertas de emprego. Ela orava pedindo clareza, mas as opções pareciam igualmente boas. Uma tarde, enquanto lia a Bíblia, sentiu uma convicção forte de escolher a vaga mais simples, que oferecia menos dinheiro, mas mais tempo com a família. Ela obedeceu e, meses depois, viu como aquela escolha a permitiu estar presente em um momento crucial para sua mãe doente. Aquela direção foi Deus falando. Para acolher esse sinal, busque-o antes de decidir, dizendo: Senhor, mostra-me o teu caminho. Esteja atento aos pensamentos que trazem certeza e paz, pois eles podem ser o compasso divino apontando para onde ir. Deus nunca nos deixa perdidos. Ele ilumina nossos passos com amor. Sinal 22. Através de uma perspectiva mais ampla dos problemas, você já olhou para um problema e se perguntou: por que isso está acontecendo? Até que algo mudou sua visão, mostrando um propósito maior. Deus nos fala ao nos dar uma perspectiva mais ampla, ajudando-nos a ver além da dor imediata. Em 2 Coríntios 4, versos 17 e 18, está escrito: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Essas palavras nos ensinam que Deus transforma nossas lutas em lições, falando ao nosso coração para que confiemos em seu plano, mesmo quando não o entendemos completamente. Considere João, um pai que perdeu o emprego e se sentiu derrotado. Ele questionava Deus até que, ao ajudar um vizinho em dificuldade, percebeu
como sua própria experiência o tornava mais empático. Logo depois, conseguiu um trabalho melhor, mas o verdadeiro ganho foi a lição de compaixão que carregou dali em diante. Aquela mudança de visão foi Deus o ensinando. Para ouvir esse sinal, peça em oração: Pai, ajuda-me a ver como o Senhor vê. Em vez de perguntar por quê, tente para quê. Deus usa os desafios como pincéis, pintando um quadro maior que só enxergamos com o tempo. Ele nos convida a confiar que cada dificuldade tem um sentido eterno. Sinal 23. Através de respostas na oração, você já clamou a Deus por ajuda e sentiu uma resposta tão real que soube que Ele te ouviu? Deus nos fala ao responder nossas orações, trazendo clareza e consolo quando mais precisamos. Em Mateus 7, versículo 7, Jesus promete: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Essa garantia nos mostra que Deus não ignora nossos pedidos. Ele inclina seu ouvido para nos atender, muitas vezes falando diretamente à nossa mente com soluções ou paz que transcendem nossas expectativas. A oração é uma ponte entre nós e o coração dele. Lembro de Carla, uma mãe que orava por seu filho, que enfrentava problemas na escola. Ela pedia paciência e sabedoria, e de repente, numa noite, sentiu uma ideia clara: conversar com o professor dele. No dia seguinte, descobriu que o menino precisava de apoio extra e a situação começou a melhorar. Aquela resposta foi Deus falando através da oração. Para acolher esse sinal, persista em falar com Ele, mesmo que a resposta demore. Diga: Senhor, ouve-me e guia-me. As respostas podem vir como um pensamento, uma circunstância ou uma tranquilidade inesperada. Deus é fiel. Cada oração é um diálogo que Ele valoriza e atende no tempo perfeito. Sinal 24. Através do amor desbordante, você já sentiu, sem motivo aparente, um calor no coração que te lembrou que é amado, além do que merece? Esse amor desbordante é Deus falando, enchendo sua alma com a certeza de que você é precioso para Ele. Em 1 João 4, versículo 16, lemos: assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Esse versículo nos revela que o amor de Deus não é apenas uma ideia. É uma força viva que Ele derrama em nós, falando ao nosso espírito para nos curar, encorajar e nos dar valor. É um abraço invisível que sentimos nos momentos mais solitários. Pense em Rafael, um homem que, após um dia difícil, sentou-se em um banco de praça. Ele se sentia invisível até que uma criança correu até ele com um desenho dizendo: é para você. Aquele gesto simples o fez chorar, pois sentiu o amor de Deus através daquele sorriso. Depois disso, Rafael começou a ajudar em um projeto infantil, encontrando um propósito. Aquele amor foi Deus o alcançando. Para ouvir esse sinal, observe os pequenos gestos ao seu redor. Um pôr do sol, uma palavra gentil, e agradeça. Obrigado, Pai, por me amar. Deus usa o amor como uma canção que toca nossa alma, nos lembrando que nunca estamos sozinhos. Sinal 25. Através da convicção do Espírito Santo, você já sentiu um incômodo que te fez repensar uma atitude ou buscar mudança? Essa é a convicção do Espírito Santo. Deus nos falando para nos trazer de volta ao seu caminho. Em João 16, versículo 8, Jesus diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito não nos aponta falhas para nos envergonhar, mas para nos oferecer redenção, falando ao nosso coração com uma mistura de firmeza e ternura. Ele é como um amigo que nos chama à verdade quando nos desviamos. Considere Sofia, uma mulher que evitava pedir desculpas após uma briga com a irmã. Durante dias, sentiu uma pressão suave, como se algo dissesse: conserte isso. Ela resistiu, mas o sentimento cresceu até que orou
e obedeceu. A reconciliação trouxe paz a ambas. Aquela convicção foi o Espírito Santo falando. Para acolher esse sinal, ouça seu coração em silêncio e peça: mostra-me, Senhor, onde preciso mudar. Confesse o que vier à mente, sabendo que Deus te restaura. Ele corrige porque nos ama, nos guiando com mãos gentis para uma vida mais plena. Quando assistir ao vídeo, é assim que Deus fala, pela sua intuição. Não ignore isso. Component Placement, inspirado nas palavras poderosas de Billy Graham, senti meu coração se abrir de uma maneira que não esperava. Foi como se uma luz suave, mas firme, iluminasse os cantos mais escondidos da minha alma, trazendo clareza para momentos em que me senti perdido ou confuso. No Brasil, onde a fé é tão viva e pulsante, muitas vezes buscamos sinais grandiosos de Deus, um milagre visível, uma resposta imediata, mas este vídeo me fez perceber algo profundo. Deus não precisa de trovões ou relâmpagos para falar conosco. Ele usa algo tão íntimo quanto nossa intuição, aquela voz suave que sussurra em meio ao barulho da vida, guiando-nos com amor e propósito. Cada história compartilhada, cada versículo citado, como João 16, versículo 8, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Me fez refletir sobre como o Espírito Santo está sempre presente, moldando nossos pensamentos e nos chamando para mais perto dele. O que mais me tocou foi a ideia de que nossa intuição, quando alinhada com a palavra de Deus, é um canal direto para ouvir sua voz. Lembrei de momentos na minha própria vida, como quando senti um aperto no peito antes de tomar uma decisão importante no trabalho. Na época, ignorei esse sentimento, achando que era apenas ansiedade. O resultado? Um erro que poderia ter sido evitado. Agora, entendo que aquele desconforto era Deus me alertando, usando minha intuição para me proteger. No Brasil, onde somos tão conectados com nossas emoções, essa mensagem ressoa profundamente. Quantas vezes não sentimos um pressentimento que não explicamos, mas que ao olharmos para trás, percebemos que era Deus nos guiando? Este vídeo me ensinou que ignorar esses sinais é como fechar a porta para o cuidado divino. Em vez disso, precisamos aprender a ouvir com atenção, a orar, pedindo discernimento e a confiar que Deus fala de maneiras sutis, mas poderosas. Outra lição que levo é a importância de criar espaço para ouvir Deus. Vivemos correndo entre o trabalho, a família e as redes sociais e muitas vezes esquecemos de parar. O vídeo destaca que é no silêncio, na quietude, que Deus frequentemente escolhe falar. Salmos 46, versículo 10, nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso me fez repensar minha rotina. No Brasil, onde a vida é cheia de calor humano, música e movimento, reservar um momento de silêncio pode parecer desafiador. Mas percebi que é exatamente nesses instantes, talvez ao tomar um café pela manhã ou ao olhar o pôr do sol, que Deus planta sementes de sabedoria em nossa mente. Comecei a praticar isso. 5 minutos por dia, sem celular, apenas eu e Deus. O resultado? Uma paz que não explica e uma clareza que tem transformado minhas decisões. Além disso, o vídeo me desafiou a confiar mais nos desejos que Deus coloca em meu coração. Muitas vezes, duvidamos de nossos sonhos, achando que são apenas fantasias. Mas, como diz Salmos 20, versículo 4, que Ele lhe conceda o desejo do seu coração e realize todos os seus planos. No contexto brasileiro, onde a esperança é nossa força motriz, isso é um convite para perseguir propósitos maiores. Conheço pessoas que sentiram um chamado para começar um projeto social ou mudar de carreira, mas hesitaram por medo. Eu mesmo já senti esse chamado para ajudar minha comunidade, mas adiava por insegurança. Agora entendo que esses anseios podem ser Deus
falando pela intuição, apontando o caminho que ele planejou. Decidi dar o primeiro passo, organizar um pequeno grupo de apoio na minha igreja. Não sei o que virá, mas confio que Deus está comigo. A mensagem também me lembrou que Deus usa nossa intuição para nos corrigir com amor. Quantas vezes não senti um peso ao lembrar de uma atitude errada, como uma palavra dura que disse a alguém? O vídeo cita 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso me encorajou a ser mais honesto comigo mesmo e com Deus. No Brasil, onde valorizamos as relações, pedir perdão pode ser um ato de coragem que restaura laços. Recentemente, pedi desculpas a um amigo por um mal-entendido. E a paz que veio em seguida foi a prova de que Deus estava guiando aquele momento. Para aplicar essas lições na vida, comecei a praticar 3 hábitos simples, inspirados pelo vídeo. Primeiro, leio a Bíblia diariamente, mesmo que seja um versículo, para alimentar minha intuição com a verdade de Deus. Segundo, oro antes de decisões importantes pedindo: Senhor, guia-me com tua voz. Terceiro, presto atenção aos sinais da minha intuição. Um pressentimento, uma ideia súbita, e os levo a Deus em oração para confirmar se vem dele. Esses passos têm me ajudado a viver com mais propósito e confiança, sabendo que Deus está sempre falando, mesmo nos menores detalhes. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é um chamado para vivermos mais conectados com Deus. No Brasil, onde a fé nos sustenta em meio às lutas, aprender a ouvir sua voz pela intuição é como encontrar um mapa para navegar pela vida. Minha maior reflexão é esta: Deus não está distante. Ele está ao nosso lado, sussurrando em nossa mente, nos guiando com amor eterno. Então, não ignore esses sussurros. Abra seu coração, confie na sua direção e dê o primeiro passo em fé. A jornada pode ser incerta, mas com Deus falando pela sua intuição, você nunca estará sozinho. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe um like agora mesmo para espalhar essa verdade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Nos comentários escreva "Quero ouvir Deus" ou conte como Ele já falou com você. Sua história pode inspirar outros e não saia antes do final. Tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos nessa caminhada de fé, porque Deus está falando e Ele quer te guiar hoje.